Olá, boa noite a todos os que nos seguem através dos canais online da Associação Espírita Terceirense, dos Açores. O meu nome é João Paulo Gomes, da Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, e antes de mais quero saudar todos os nossos amigos, frequentadores, trabalhadores, dirigentes, todos aqueles que nos seguem através da Associação Espírita Terceirense, em mais esta apresentação partilhada no âmbito das atividades de divulgação desta doutrina que nos une, esperando assim poder contribuir para que em conjunto possamos aprofundar a análise e refletir sobre o tema que hoje aqui nos reúne. Então, nestes tempos de pandemia que atravessamos, em que a humanidade como um todo é confrontada com novos e inesperados desafios, desafios esses que vêm pôr em causa as bases da organização e dos hábitos sociais a que estávamos habituados, somos assim levados a refletir sobre qual o sentido daquilo que afinal está a passar. E naturalmente também somos levados a refletir, mais uma vez, sobre o sentido da vida, qual a finalidade da nossa existência, que caminhos temos andado a trilhar nas nossas vidas e até de que forma nos temos orientado em relação às nossas escolhas, às nossas decisões. E então, para enquadrar melhor toda esta questão, todos temos consciência de que vivemos numa sociedade ainda muito materialista, na qual todo o contexto socioeconómico está assente na valorização do ter, seja ter bens materiais, ter status social, ter autoridade sobre os outros, portanto o exercício do poder, relegando para segundo plano as nossas necessidades mais íntimas enquanto seres conscientes, seres imortais, desvalorizando a nossa verdadeira essência de seres humanos enquanto espíritos em evolução que somos. E este atual contexto socioeconómico, para além de ser muito frágil no seu equilíbrio, como aliás, mais uma vez, esta pandemia veio revelar, arrasta também consigo um enorme vazio existencial e trazendo-nos a sensação de insatisfação, principalmente por parte daqueles que se questionam sobre os valores da vida e sobre os objetivos da existência. E que também sabemos que são cada vez mais as pessoas que têm esse tipo de preocupação e que acabam por procurar respostas e respaldo às suas necessidades íntimas no esclarecimento exatamente da teor espiritual, independentemente da fonte em que buscam essas respostas, não é? Seja as fontes religiosas, seja as fontes doutrinárias, seja as fontes filosóficas, etc. Entretanto, uma questão se nos coloca para melhor entender a situação atual, a situação a que chegamos, digamos assim. E a pergunta é exatamente como é que chegamos até aqui? E é exatamente por aí que vamos iniciar esta nossa reflexão. Então, antes da Revolução Industrial, que teve início por volta de 1760, o principal meio de subsistência da humanidade, a principal atividade do ser humano era a agricultura, como sabemos. A propriedade das terras estava nas mãos da nobreza e do clero, eram os detentores da riqueza material. E a força de trabalho, por seu turno, era realizada pelo povo, portanto, que era explorado, que era pobre e que tinha poucas condições de vida, não tendo inclusivamente acesso nem à propriedade nem ao próprio conhecimento. Assim, o povo vivia nos campos, em ligação próxima e salutar com a natureza, em proximidade com a natureza, respeitava-a, portanto, vivia segundo as suas normas, aprendia com ela e orientava-se pelos seus ciclos, os ciclos da natureza. E, apesar da agricultura ser, de facto, a grande força da aplicação do trabalho, a parte da agricultura, apesar de com menor expressão, com menor dimensão, havia a produção de outros bens, utensílios vários, ferramentas, utensílios de cozinha, calçado, vestuário, etc. Artigos que eram de fabrico artesanal, portanto, feitos à mão, e cujo comércio assentava e processava-se essencialmente através da troca de produtos. Isto é, se eu, por exemplo, era sapateiro, produzia sapatos e precisava de bens alimentares
então eu ia ter com quem os produzia e trocava os sapatos que eu produzia pelos bens alimentares que eu necessitava para a minha subsistência. E era então nesse sistema de trocas que o comércio, sobre o qual o comércio funcionava à época. Então, se por um lado o acesso ao conhecimento estava essencialmente nas mãos do clero, apesar disso, o povo detinha o saber empírico, o saber prático, como aquele que, aliás, se foi transmitindo através dos tempos, de geração em geração, pelos próprios provérbios populares, como sabemos. E deste modo, em termos das próprias classes sociais, a classe média era à época praticamente inexistente, existindo fundamentalmente duas classes sociais. E essas classes sociais eram exatamente o povo, que trabalhava e que era pobre, e a nobreza, juntamente com o clero, que eram os detentores das terras, exploravam a mão de obra do povo e eram muito ricos. E esta realidade, então, portanto, não favorecendo a existência da classe média, gerava um enorme fosso entre as duas classes, povo e nobreza, juntamente com o clero. Gerava um enorme fosso que se manifestava numa enorme desigualdade de oportunidades entre estas duas classes, e esse fosso era de tal modo grande que eliminava logo à partida a possibilidade de alguém que, pertencendo ao povo, pudesse aspirar ou ambicionar vir a pertencer à classe detentora da propriedade e do conhecimento teórico. E então este facto alimentava nos mais pobres uma atitude de autorresignação que os mantinha no lugar que a sociedade, ou seja, a organização social da época, lhes reservara. E eis que chega então a Revolução Industrial. Portanto, a Revolução Industrial teve início, como há pouco disse, no século XVIII, 1760, num processo de industrialização que se prolongou até cerca de 1840, ano a partir do qual se considera que o planeta já estava efetivamente industrializado, entrando nós, assim, enquanto humanidade, na chamada Era da Industrialização. E com a chegada da Revolução Industrial, verificaram-se grandes mudanças no paradigma socioeconómico vigente. Então, se por um lado a industrialização, sendo resultado do progresso evolutivo da própria humanidade e, por consequência, trazendo consigo grandes benefícios, também, por outro lado, arrastou atrás de si a exploração exaustiva dos recursos naturais do planeta, como sabemos, pondo em risco o próprio equilíbrio ambiental de que hoje tanto se fala e que hoje tanto nos preocupa. E é por essa razão que, na imagem aqui projetada, tem essa frase interessante que diz que em 2 milhões de anos de existência dos seres humanos na Terra, apenas nos últimos cerca de 200 anos, houve a presença marcante das indústrias e com ela toda a carga de poluição, de desarmonia do equilíbrio ambiental que ela arrastou consigo. Então, a Revolução Industrial teve assim um enorme impacto na redefinição das classes sociais até aí existentes, que sabemos quais eram, pelo que falámos há pouco. Então, desde logo, isto acontece porque o palco, o local onde a força de trabalho era maioritariamente empregue, portanto, anteriormente, nos campos agrícolas, deslocou-se em massa para as fábricas, arrastando muitos dos trabalhadores da lavoura e, consigo, claro, as respectivas populações, formando novos aglomerados populacionais, vilas, novas cidades, etc., em busca de uma nova forma de ganhar o seu sustento, que neste caso era através de um salário, e de alcançar outras condições de vida mais dignas, que anteriormente não tinham acesso. Então, se até aqui qualquer ambição de atingir uma condição de vida com acesso a mais recursos materiais era uma miragem, a partir de agora, trabalhando nas fábricas, na qualidade de assalariados, ainda que com salários baixos, os trabalhadores começaram a poder aspirar a ter acesso a algum poder de compra, que até então lhes estava completamente vedado. Por outro lado, podiam até ambicionar amealhar alguns recursos económicos, fruto dos seus salários,
que lhes permitissem obter algumas poupanças e, inclusivamente, mais tarde poder fazer algum tipo de investimento. Este facto vai introduzir uma nova estrutura socioeconómica, com uma redistribuição mais equitativa da riqueza, dando origem a uma classe média fortalecida e preponderante, a qual, como vimos até aí, era praticamente inexistente. Classe média é essa que muito contribuiu para esbater o tal fosso anteriormente existente entre as classes muito ricas e as classes muito pobres. Até que, com o passar das décadas, chegámos à era da globalização. E se a industrialização permitiu o fabrico de produtos em massa, cujos circuitos de venda, através das leis da oferta e da procura, se haviam na necessidade de ter de escoar esses produtos, veio depois a globalização e levar esse desafio a um outro nível, fomentando uma cultura de consumismo, através da criação de novas e de variadas necessidades de consumo, até então inexistentes, centralizando os meios de produção em grandes grupos económicos multinacionais que controlam os mercados e assim também dominam e por vezes até eliminam a própria concorrência. E seguindo essa lógica, direcionada quase exclusivamente para o lucro, quem a defende, os seus defensores, afirmam que esta é a única forma de manter esta máquina gigante de produção e consumo em funcionamento. E com esta justificação, muitas vezes se mantém um sistema que por ele próprio dá muitas vezes largas à ganância económica, que não olha a meios para alcançar os seus fins. Então, se a globalização trouxe, por um lado, muitas vantagens na democratização do acesso a novos produtos, como sabemos hoje, para nós é fácil adquirir, por exemplo, a tecnologia e por aí fora, que antigamente só, a determinadas pessoas era permitido, pelo meio económico, até pela capacidade económica, era permitido adquirir determinados produtos, até a dificuldade de os adquirir, que era preciso muitas vezes mandar vir, não sei de onde, etc. Portanto, o acesso era muito mais limitado, mas, efetivamente, uma das vantagens da globalização é que esse acesso a novos produtos se tornou bem mais fácil. Mas também veio, de novo, de certa forma, acabar por concentrar o poder económico mais uma vez. Portanto, ele na Idade Média tinha estado concentrado numa classe social e agora, não com as mesmas características, mas acabou por o poder económico se concentrar de novo, desta vez, em supergrupos económicos dominantes que, como vimos, o seu primeiro objetivo é o lucro e não propriamente o bem-estar geral. E aqui é que as coisas começam a complicar. E é desta forma que se alimenta esta necessidade de vender cada vez mais, fomentando uma conjuntura social consumista, cujos hábitos de consumo são muitas vezes um fim em si mesmo, provocando, dando origem a comportamentos muitas vezes patológicos de acumulação, etc. E tudo isto, como sabemos, com graves consequências também, como já falámos, consequências ambientais. E é assim que chegamos a esta cultura do ter e do consumo, cujo frenesim, que parecia ser tão urgente e inadiável, foi, afinal, subitamente desacelerado por esta pandemia invisível, pondo em causa a sustentabilidade do próprio sistema económico, como sabemos, revelando mais uma vez as suas fragilidades. E nesta cultura somos constantemente bombardeados por poderosos meios publicitários de incentivo ao consumo, numa constante valorização do ter em detrimento do ser, dando a ideia de que é pelo ter que se alcança a felicidade, e se assim fosse, todas aquelas pessoas que têm poder económico acima da média, os chamados ricos, seriam pessoas bastante felizes. E a realidade mostra-nos que não é bem assim que as coisas se passam, como sabemos. E então esta cultura consumista é geradora de uma forma deturpada de valorização da pessoa humana, em que cada um parece valer
por aquilo que tem e não propriamente por aquilo que é. Somos assim inundados com um excesso de oferta que nos faz sentir perdidos, muitas vezes, na hora de ter que decidir, afinal, o que é que queremos comprar, o que é que dos produtos, do leque de produtos com que nos defrontamos, qual é que vamos decidir comprar, ou até mesmo acabamos por comprar aquilo de que nem precisávamos. E como consequência desta cultura do consumo, há também uma questão que vale a pena aqui analisarmos. É que esta cultura acaba por se refletir também na educação que damos aos nossos filhos. E mesmo que por vezes estejamos um pouco, mesmo que por vezes o façamos de forma inconsciente, tendemos muitas vezes a educar os nossos filhos para o sucesso material. Ter um bom emprego, ter um status social de relevo, ser competitivo, e se possível até ser mais bem sucedido que os outros, de preferência até podendo obter uma posição dominadora sobre os outros, e portanto é neste sentido que nós muitas vezes, sem nos darmos conta, acabamos por a educação tal como ela está, tal como ela existe, fomenta muito esta cultura também. E num mundo em que riqueza e status são sinónimos de sucesso, educamos, não só educamos, mas também como em certa medida fomos educados para o ter e não propriamente para o ser. E nesta imagem é bem patente o quanto a atual noção que temos e a noção corrente de bem-sucedido ou de fracassado, como ela pode estar equivocada e como ela é relativa, podendo efetivamente nem sequer representar bem a realidade. Encontrei este pequeno cartoon na internet e que me pareceu bastante curioso como forma de representar aquilo de que temos estado a falar. E, portanto, que se prende exatamente com a educação dos nossos filhos. E, portanto, nesta imagem temos duas mães, portanto, a senhora de azul com o seu filho e a senhora de amarelo com a sua filha, que estão para atravessar a estrada e que do outro lado da estrada está um senhor que está a varrer a via pública, portanto, realizando o seu trabalho. E a senhora de azul vira-se para o filho e diz: se não estudares, apontando, portanto, para o trabalhador, se não estudares, não serás ninguém e vais ser como aquele. E ao ouvir isto, a outra mãe não desperdiçou a oportunidade de ensinar e exemplificar à sua filha que pode existir uma visão bem mais ampla e assertiva sobre o assunto, dizendo: se estudares, saberás que todo o trabalho e pessoa tem o seu valor e não dirás à asneira que esta senhora disse. E, portanto, aproveitando a oportunidade, ela teve aqui uma ação de educação perante a sua filha. Aprofundando um pouco mais esta nossa análise, e agora numa análise sociológica, muitos de nós, seres humanos, acabamos muitas vezes enredados no chamado ciclo vicioso do consumo, representado aqui na imagem. E por esta imagem, nós ficamos a compreender que tudo começa por um estado de insatisfação. Nesse estado, o indivíduo sente-se excluído do grupo dos bem-sucedidos, por assim dizer. E em razão dessa insatisfação, a pessoa é levada a consumir, adquirindo um produto de vanguarda, o último modelo, que nesta ótica de valorização em função daquilo que se tem, irá, ainda que de forma enviesada, aumentar a sua autoestima, sentindo, enfim, que é valorizada pelos outros e, por conseguinte, que já pode de novo entrar no grupo dos bem-sucedidos, de forma figurada. E a sentir que novamente os seus parâmetros de satisfação estão cumpridos. O problema é que, entretanto, um novo produto mais recente e mais moderno é lançado no mercado pela marca. E nós sabemos que é assim que a realidade desta cultura consumista funciona. Um produto mais recente, mais moderno, é lançado no mercado pela marca.
fazendo com que a pessoa em causa se volte a colocar, enfim, num estado de insatisfação, por já não apresentar os necessários requisitos materiais de sucesso em torno do ter, sentindo-se assim na contingência de dar início a um novo ciclo de consumo e por aí fora. Por isso, daí ser um ciclo vicioso. E é esta a lógica pela qual a cultura de consumo é implementada, é implantada e é assim que funciona, uma vez que é feita exatamente para provocar este efeito de dependência. E preocupado ao perceber-se deste problema sociológico, Erich Fromm, um sociólogo, psicanalista, filósofo e investigador de origem judaica, ele nasceu na Alemanha no ano 1900. E ele escreveu um livro muito interessante, em pleno século XX, o livro mostrado aqui na imagem, que se chama exatamente Ter ou Ser. E é muito interessante, no âmbito deste assunto, analisarmos alguns trechos deste livro, nomeadamente este que refere o seguinte. O quase desaparecimento da escolha entre ter e ser, em que se valoriza o ter cada vez mais, em que só é reconhecido aquele que possui significativos bens de consumo, ou seja, fica-se com a impressão de que a própria essência do ser é ter, e que, se alguém nada tem, então nada é. Sem dúvida, uma grande reflexão. E num outro trecho de conteúdo bastante forte, Erich Fromm alerta. Somos uma sociedade de gente visivelmente infeliz. Sós, ansiosos, deprimidos, destrutivos, dependentes. Gente que se alegra quando matou o tempo que tão desesperadamente tentou poupar. E isto numa alusão bastante clara à forma como utilizamos e gerimos o nosso tempo e as nossas prioridades. E num outro trecho, mais à frente, afirma o seguinte. A grande diferença entre o ser e o ter é a que se estabelece quando uma sociedade é centrada sobre as pessoas ou quando uma sociedade é centrada sobre as coisas. E é este o novo paradigma pelo qual nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, ansiamos. Esta mudança do modelo socioeconómico, que poderá surgir com a mudança da própria humanidade. Quando nós falamos na mudança da humanidade, temos que ter em conta que a mudança da humanidade só se realizará com a mudança de cada um de nós individualmente. E quando muitas vezes falamos num mundo de regeneração, é necessário que todas estas mudanças se deem até que se mais tarde consiga chegar a esse tal mundo de regeneração em que a cultura socioeconómica está bem mais equilibrada do que aquela que ainda temos hoje. E num outro estudo, este estudo da Universidade de Baylor, feito por Joanne Tsang, portanto, efetivamente foi um estudo realizado por pesquisadores dessa universidade que referi, a Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, e foi publicado na revista Personality and Individual Differences. E esse estudo, como eu dizia, foi liderado por Joanne Tsang, que é uma professora associada do Núcleo de Psicologia e Neurociência dessa universidade, e que é intitulado, tem um título bastante extenso e curioso, e o título é o seguinte: Porque materialistas são menos felizes? O papel da gratidão e necessidade de satisfação na relação entre materialismo e satisfação com a vida. E neste estudo nós podemos ler: pessoas materialistas são mais propensas a serem deprimidas e insatisfeitas com a vida, em grande medida por falta de gratidão e de valorização por aquilo que elas têm. E continuando, podemos ler: a gratidão é um estado de espírito positivo. Pesquisas anteriores feitas por nós e outras equipas mostram que as pessoas são motivadas a ajudar quem as ajuda e a ajudar os outros também. E, portanto, estes textos evidenciam bastante o papel da gratidão enquanto reconhecimento de um estado de satisfação interior. E a concluir este estudo, refere ainda Joanne Tsang
o seguinte: nós somos criaturas sociais e, assim, quando nos concentramos nas outras pessoas de uma forma positiva, também fazemos bem à nossa saúde. E isto, sem dúvida, que faz uma ponte bastante interessante com o contributo esclarecedor que a própria doutrina espírita nos deixa a este respeito. Enquanto seres imortais que somos, seres em evolução, recordemos algumas passagens contidas na codificação espírita. E então, primeiro aqui no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, nomeadamente no capítulo 5 da lei da conservação, nomeadamente gozo dos bens terrenos, Kardec, em determinada altura, coloca esta questão, a 711, aos espíritos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Ao que os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. E isto é importante também referir que esta nossa reflexão nada tem a ver com a apologia da pobreza. Muito pelo contrário, tem a ver, sim, com a noção equilibrada do uso, da utilização dos bens terrenos, dos bens materiais, o uso equilibrado da nossa posição, eventualmente, de superioridade hierárquica em relação aos outros, e também de subalternos em relação dos outros e o respeito que tudo isso implica. E é dentro desta noção de equilíbrio que nos tentamos e devemos tentar encaminhar. Mas, exatamente neste sentido, e continuando no Livro dos Espíritos, desta feita, ainda no capítulo 5 da Lei da Conservação, mas desta feita no necessário e supérfluo, na questão 715, Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Porque, como sabemos, os exageros, os excessos também têm as suas consequências. Continuando ainda, agora na questão 716, logo a seguir à anterior, Kardec pergunta: mediante a organização que nos deu, nos traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta é, sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E é por isso que Vera Jakobowski tem esta frase bastante interessante em que, considerando aquilo que é a nossa condição de espíritos imortais, a nossa condição de seres humanos encarnados neste momento, mas que conhecedores de que um dia o nosso corpo físico perecerá e que nós partiremos de regresso à pátria espiritual, então nesta frase diz-se que a única mala que levamos para o mundo espiritual, após a nossa desencarnação, é a essência da nossa bagagem, que são as conquistas da própria alma. E fazendo jus a esta afirmação, desta feita recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, em que tem várias instruções dos Espíritos, neste caso em relação à verdadeira propriedade, nós podemos ler que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. Sem dúvida. E continuando neste capítulo, podemos ler:
Depende dele, do homem, ser mais rico ao partir do que ao chegar. De acordo com o que tiver adquirido de bem, resultará a sua posição futura. E quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis, como é óbvio. Então, procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo aquilo que lá vos possais servir. É muito lógico este raciocínio. E neste contexto, dizem-nos ainda os Espíritos, neste capítulo. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos Espíritos. Ninguém lhe perguntará, quando tinhas na terra, que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. E numa espécie de desabafo dos próprios Espíritos, eu coloquei aqui esta frase para a nossa reflexão, em que eles nos alertam para o seguinte. Dizem os Espíritos: causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral. Sem dúvida um alerta e uma reflexão para todos nós. Encaminhando-nos já para o final, irei agora de seguida mostrar um pequeno vídeo, um excerto de uma entrevista com Divaldo Franco, em que ele aborda exatamente todos estes temas de que temos estado a falar e que de alguma maneira também serve como um pequeno resumo destas matérias. Vamos ver então. Trabalha-se muito hoje no ter, em detrimento do ser. Fala um pouco para a gente sobre isso. Esse é um conceito utilitarista hedonista. Nós herdamos, pela nossa tradição instintiva, a posse. Nós acreditamos que quem tem pode, e quem pode é feliz. Naturalmente, dessa colocação, o ter assumiu um momento de predominância. Erich Fromm, o notável psicanalista, chegou a escrever mesmo um livro a respeito do ter e do ser. É muito fácil ter, porque se pode ter legal e honestamente. Se pode ter ilegal e desonestamente, mas para ser é necessário todo um trabalho de transformação moral, em que os valores éticos têm predominância. Através desses valores éticos, o indivíduo passa a ser. Ele esculpe no seu mundo interior essa realidade indestrutível que é o espírito, e aquilo que ele poderia ter torna-se de secundária importância. O que nós temos, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. Se olharmos a trajetória dos homens mais poderosos do mundo, vamos ver agora mesmo o ditador da Iugoslávia. Ele teve tanto e agora tem um espaço de 5 metros quadrados em uma cela. Porque ele não era, ele apenas tinha. E o que nós temos, perdemos. Eis porque o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, disse: dá conta da tua administração. Em verdade, nós não temos nada. Nós administramos valores amoedados, orgânicos, sociais, que transferem de mão, que passam de tempo, que desaparecem. Mas o que nós somos, isso tem um implemento de alta segurança. A nova proposta da psicologia é ser mais e não ter mais. Tornar-se cada vez mais rico de emoções superiores. Trabalhar em favor da sua própria autoconquista. E graças a isso o indivíduo se esquece de ter para ser. E em jeito de conclusão, depois de vermos este excerto desta entrevista de Divaldo, apresento-vos aqui esta frase de Osho, que diz o seguinte: a felicidade não é um destino, é uma viagem. A felicidade não é amanhã, é agora. A felicidade não é uma dependência, é uma decisão. A felicidade é o que você é, não o que você tem. E então, mesmo para terminar, eu propunha uma breve meditação em torno de 7 dicas para levar a vida com mais equilíbrio e que eu a seguir irei expor. Portanto, são 7 dicas, uma para cada dia da semana, e que espero que também ajude, também dê, enfim, algum sustento a tudo isto que temos estado a falar
como ferramentas para melhor nos encaminharmos no nosso dia-a-dia, enfim, para melhor nos equilibrarmos no nosso dia-a-dia. Aprecie o que tem. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que temos. William Shakespeare. Rodeie-se de pessoas positivas. A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Joseph Edison. Viva o presente como uma dádiva. Viva cada momento com paz interior. Se uma dificuldade lhe aflorar ao pensamento, lembre-se que o problema e você não são a mesma coisa. Concentre-se apenas em si e, em paz, aprecie as belezas à sua volta. Perdoe. As 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Quem o diz é Benjamin Franklin. Medite, leia livros edificantes e ore. Predisponha a sua mente ao contacto com o mundo espiritual superior e abra as portas ao auxílio, deixando que este o envolva. Ouça música calma e agradável. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. Uma frase de Aristóteles. E por último, trate bem as outras pessoas. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando os outros, encontrarás os recursos de que precisas. E quem o disse foi Chico Xavier. E então assim me despeço com votos de muita paz para todos, bem-ajam pela vossa participação e desejo a todos a continuação de uma excelente semana. Até à próxima.